1.68 Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 244 Temos que voltar para a Terra. Autor: Kati 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 Tradutor: Endless Fantasy Translation Editor: Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Apesar de possuir o projeto do Mini Destroyer, Sumo foi incapaz de examinar suas propriedades específicas até que cumprisse os requisitos necessários e ativasse o projeto. No entanto, ele foi capaz de inferir aproximadamente a quantidade de materiais necessários para uma reprodução completa deste contratorpedeiro e sua capacidade de desempenho com base na referência gráfica do projeto e comparando com um contratorpedeiro real. A embarcação tinha cerca de 100 metros a 120 metros de comprimento com calados de pelo menos 5 metros. Sua velocidade de cruzeiro era de cerca de 18 nós, com velocidade máxima de 28 nós ou superior. Quanto às armas com as quais o destruidor estaria equipado, isso foi desnecessário dizer. Para recriar perfeitamente esta fera de aço marítima, a primeira coisa a considerar não eram os materiais necessários ou sua qualidade de produção, mas sim o número de tripulantes necessários para operá-la, que totalizava pelo menos 200 pessoas treinadas. Claro, quando Sumo colocou as mãos no projeto, ele nem pensou por um segundo que poderia recriar perfeitamente tal monstruosidade. Seu pensamento inicial sobre a melhor forma de construir o contratorpedeiro era simplesmente reduzir o tamanho do navio em 1/3, de acordo com a escala mostrada na planta, o que manteria o comprimento do navio entre 30 a 40 metros com um calado de pelo menos 1,5 metros. Essa era uma forma de garantir a estabilidade da estrutura do navio. Também reduziria bastante a quantidade de materiais necessários e o consumo de combustível do navio durante a navegação. Isso é verdade. Construir um navio não é algo que pode ser realizado apenas com o esforço de você e aquele urso. Quando chegar a hora, se você realmente quiser construir e pilotar um grande navio, você só terá duas opções para escolher. Primeiro, você pode tentar o seu melhor para colocar as mãos em um computador e, a partir daí, codificar um programa para ajudá-lo com a navegação e os controles, o que economizará tempo e energia. Em segundo lugar, você pode optar por trazer algumas pessoas, Shen em seu grupo, no mínimo. Você também deve trazer alguns marinheiros para ajudá-lo, embora mesmo com a ajuda deles, você ainda será o único responsável por pilotar o navio. Portanto, para que a segunda opção seja viável, suas habilidades de pilotagem devem estar à altura, pois controlar e operar um navio tão grande não é uma tarefa simples. As observações de Zong Kringsu resultaram de sua perspectiva racional das coisas, e seus pensamentos e palavras sempre ajudaram Sumo a descobrir o cerne do problema em questão. Na Terra, muitas naves eram equipadas com um sistema de piloto automático que reduzia muito o fardo do capitão de controlar e operar tais embarcações. Além disso, a maioria da tripulação só poderia ser encarregada de segmentos menores e menos importantes das operações do navio, enquanto apenas alguns eram qualificados e capazes o suficiente para realmente auxiliar nas operações e funções críticas do navio. Isso era ainda mais importante para pessoas como Sumo, que teria que recrutar sua tripulação entre a população limitada de refugiados do Candlelit Shelter, muitos dos quais provavelmente não tinham experiência ou conhecimento em navegação. Computador. Piloto automático. Os computadores foram essenciais para ele progredir e avançar em seu nível de tecnologia, bem como para a construção e operação de um navio que pudesse viajar por milhares de quilômetros pelos mares. Na tecnologia moderna, um computador era algo inegavelmente crucial. Não vamos nos antecipar. Podemos descobrir essas coisas depois que eu realmente recriar a nave com sucesso. Além disso, nem sabemos quando ocorrerá o próximo desastre. Embora pudesse haver um computador em algum lugar nas ruínas da cidade de Liangfang, já que ele não podia fazer nada sobre isso no momento, Sumo decidiu não prosseguir com as coisas e encerrou o assunto com um encolher de ombros. No deserto, parecia que apenas as ruínas da névoa negra da bacia, e nenhuma das outras,
Poderia transportar o jogador para uma linha do tempo semelhante à da Terra. Era melhor que menos pessoas soubessem dessa informação, o que reduziria a possibilidade desse segredo ser exposto ao público. A esse respeito, Sumo era muito bom em proteger seus segredos até que fosse totalmente capaz de lidar com as ramificações, reprimindo seu desejo de contar a todos, mesmo que estivesse ansioso para fazê-lo. Todos tinham seus segredos no deserto do juízo final. Sumo teve alguns, Zong Qingsu teve alguns, e até mesmo os refugiados que trabalhavam duro nos campos provavelmente tiveram algum tipo de aventura. Porém, naquele momento, com o cair da tarde, finalmente chegou a hora de colher o segundo ciclo de colheitas. O trigo da primavera colhido no primeiro ciclo da cultura, exceto os que foram comercializados e os que serviram como sementes para o segundo ciclo da cultura, ainda não havia sido debulhado e foi colocado na borda do campo e empilhado em uma pequena montanha. Nos campos, o trigo crescia cada vez mais alto a cada 4 ou 5 minutos, especialmente naqueles que eram plantados mais cedo. Neste momento, a colheitadeira já avançava ruidosamente pelos campos, com um grupo de pessoas seguindo atrás dela, aparentemente atônitos ao ver o trigo sendo ejetado do silo de grãos. Mesmo a fumaça de diesel geralmente pungente não parecia atrapalhar a excitação desses refugiados. Irmão Su, colhemos o trigo do segundo ciclo da safra. Desta vez, nosso rendimento por acre foi em média de 1.890 catis por mu. Que colheita excelente! Shen Shen, que era pelo menos 4 a 5 tons mais escuro, correu em êxtase com um bloco de notas encharcado de suor nas mãos. Enquanto folheava seu bloco de notas, ele começou a relatar o rendimento total de cada mu de terra. Este foi um segmento complicado e chato, mas Sumo gostou de ouvi-lo. Quando eles ouviram que havia alguns mu de terra que renderam 2.100 catias de trigo, até mesmo Zong Qingsu soltou um grito. Algumas pessoas adquiriram conhecimento mais rapidamente do que outras, enquanto certas pessoas se especializaram em certas profissões enquanto outras se especializaram em outras profissões. Havia alguns fazendeiros entre os refugiados com um nível de especialização muito maior do que Sumo, que estava apenas se interessando pelo campo. Da seleção de sementes à semeadura, à irrigação e fertilização, o refinamento de cada etapa do processo resultou em uma alta taxa de rendimento de até 2.100 catias de trigo por mu. Sem hesitar, Sumo imediatamente mostrou seu apreço por seus esforços de maneira tangível. Decidi recompensar todos os agricultores nos campos que produziram mais de 2.000 catis por mu com 100 catis da minha porção. Shen Shen assentiu solene e reverentemente depois de ouvir o que Sumo havia dito. A abordagem da cenoura e da vara. Mesmo que Shen Shen estivesse pensando demais, ele ainda seria capaz de prever como essas pessoas reagiriam depois de receber a notícia do símbolo de agradecimento de Senkati de Sumo. A propósito, lembre-se de controlar a ingestão de arroz de todos esta noite. Se as pessoas que passaram fome por longos períodos de tempo comem demais e comem muito rápido, podem facilmente adoecer. Enquanto Sumo observava o bando de refugiados famintos e frágeis, ele os lembrou mais uma vez quando seus olhos caíram sobre o moedor de farinha que havia sido carregado e conectado. Até aqui, o desastre previdenciário já poderia ser considerado um empreendimento de sucesso. Nos 2 dias seguintes, tudo o que restava era lentamente descobrir como maximizar o rendimento desta colheita para acumular alimentos suficientes para vários anos. Depois de lembrar Shen Shen de mais algumas coisas que vieram à mente, Sumo acenou com as mãos e sinalizou que o segmento de reportagem havia terminado. No entanto, Shen Shen, que estava ao lado de Sumo, não simplesmente saiu como costumava fazer, mas ficou ali timidamente e parecia murmurar algo baixinho, como se tivesse algo em mente que não ousava dizer. Essa visão estranha pegou Sumo de surpresa, mas, antes que ele pudesse falar, Zong Qingsu falou em seu nome. Shen Shen. Por que você está sendo tão tímido na frente do nosso todo-poderoso Su? Todos nós vimos o esforço e o trabalho duro que você fez nos últimos dias. Seja o que for, apenas cuspa.
uma ajuda gentil e oportuna. Ao mesmo tempo, deu a Shen coragem para falar. Ele torceu a camisa, parecendo ter chegado a uma decisão sobre algo. Shen, com o rosto coberto de sujeira e suor, olhou para cima e gaguejou. Bem, irmão Su, isso é algo que todos querem que eu pergunte a você. Você poderia, por favor, voltar um pouco mais tarde esta noite? Há uma coisinha que todos nós desejamos transmitir a você pela ajuda que o irmão Su nos deu nos últimos dias. Estamos todos muito gratos. Mais de 100 pessoas vieram até mim desde ontem, pedindo-me para falar com você. Shen coçou a cabeça e reuniu toda a sua coragem. Sob os olhos minuciosos de Sumo, Shen deu tudo de si e cuspiu tudo de uma vez. Logo depois disso, Shen fechou os olhos como se estivesse pronto para morrer e esperou pelo veredicto final de Sumo. Estranheza. Estranheza em letras maiúsculas. Depois de revirar os olhos para Zong Qingsu e olhar para Shen, que estava com os olhos bem fechados e os dentes cerrados, Suma acenou com as mãos desesperadamente. Tudo bem. Vá fazer o que você tem que fazer. Apenas me diga direito da próxima vez. Não faça disso uma questão de vida ou morte. Não era uma coisa muito boa para um líder ser excessivamente idolatrado. Claro, houve algumas exceções a esta situação. Por exemplo, em seitas ocidentais que seguem os princípios da fé, isso seria algo bastante familiar. Os líderes de tal seita poderiam rapidamente reunir poder e influência sob a autoridade de espíritos divinos inventados e se apresentar como manifestações físicas das ditas divindades para governar e reinar sobre sua congregação. No entanto, com base na estrutura da liderança do Candlelit Shelter, se Sumo fosse excessivamente idolatrado, ele perderia facilmente o controle sobre seus subordinados de nível inferior e, se houvesse desarmonia e conflito nos níveis intermediários, era provável que Sumo perdem o coração das pessoas e acabam sendo evitados e traídos. Isso era algo com o qual Sumo temporariamente não tinha uma boa maneira de lidar. Ele só conseguiu pensar em um método alternativo de resolução depois de recuperar sua irmã e depois de construir um abrigo em grande escala. Depois de demitir Shen, Zong Qingsu também saiu para cumprir suas funções de patrulha de fronteira. Mori estava trabalhando duro nos campos e Oreu não estava em lugar nenhum, presumivelmente brincando ou patrulhando. Sumo foi deixado sozinho. Eu me pergunto como está a irmã por lá. Ela estaria envolvida na agricultura no Tundra Shelter também. Que jornada difícil é encontrar meu ente querido perdido a milhares de quilômetros de distância. Incomodado por sua consciência, Sumo mencionou sua lista de amigos. O avatar de Sushi ainda estava verde e brilhante, o que significava que ela ainda estava viva. Às vezes me pego desejando que o próximo desastre não seja uma inundação, mas outras vezes acabo desejando que seja. Infelizmente, os humanos são criaturas egoístas e altruístas. Sumo olhou para a comoção na entrada da aldeia, onde as pessoas tentavam montar o moedor de farinha, e decidiu abrir mão de sua angústia emocional. Ele caminhou até eles e os ajudou a sair. O princípio de funcionamento por trás do moedor de farinha não era complicado. Em primeiro lugar, sob cada um dos dois cabeçotes de retificação internos e externos tradicionais, foram adicionados anéis de estrangulamento circulares com a mesma espessura que a altura dos dentes de retificação. Isso impediria a passagem de grãos que não foram suficientemente quebrados entre os dentes de moagem, o que permitiria que o grão fosse moído ainda mais até se transformar em pó fino. Como o moedor de farinha era movido a eletricidade, um saco de trigo levaria apenas dezenas de segundos para moer. Apesar de ser um usuário iniciante, foi fácil para Sumo, como fabricante, terminar de configurar o que os refugiados estavam trabalhando nos últimos 20 a 30 minutos. O gerador a diesel no Candlelit Shelter foi comprado no mercado comercial enquanto reuniam recursos após a colheita naquela manhã. O diesel foi colocado e, após ligado, o moedor de farinha foi ligado e começou a girar rapidamente. Tum, 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 tum. Um som semelhante a um tambor ecoou pela terra. Não só chocou as mulheres que o operavam, mas também atraiu a atenção dos refugiados que ainda trabalhavam nos campos. O moedor de farinha está funcionando.
FCK. Que feio. Vamos jantar macarrão mais tarde. Eu quero comer 3 tigelas. Não, 5 tigelas. Vou comer até ficar cheio hoje. Os adultos ainda seriam capazes de suprimir sua excitação, mas os adolescentes foram os que começaram com todos os gritos que elevaram o nível de excitação na atmosfera. As pessoas que tinham uma visão clara do moedor de farinha ainda trabalhavam duro com uma enxada nos campos, mas seus pensamentos já haviam se desviado para outro lugar. Oxe! Oxe! Um saco de trigo com farelo foi colocado no balde de ração e, à medida que o moedor trabalhava, começou a descascar e moer os grãos de trigo rapidamente. Alguns segundos depois, quando o primeiro fio de farinha branca apareceu no balde de coleta, todos os refugiados que puderam ver a farinha, incluindo as 4 mulheres que operavam a máquina, quase choraram de alegria. Uma jovem, sob o olhar encorajador de Sumo, pegou um punhado de farinha e correu em direção aos campos, gritando enquanto chorava: "Temos farinha! Temos farinha branca e branca!" Os gritos da mulher não eram tão altos, e apenas algumas pessoas podiam ouvi-la, mas, naquele exato momento, quando as pessoas viram a farinha branca e branca em suas mãos, o som de sua voz fraca foi instantaneamente e magicamente amplificado. "Temos farinha! Uma pessoa, 5 pessoas, 10 pessoas, 50 pessoas." Quando todos os refugiados no campo começaram a gritar, o vento nas planícies pareceu soprar um pouco mais rápido como um sinal de encorajamento para esse bando de gente trabalhadora. Depois de 5 minutos gritando, todos pararam e continuaram com seu trabalho. Ninguém tinha certeza de quem começou, mas uma onda de novos gritos soou. "Ao Sumo! Todos saúdam Candlelit Shelter! O deserto pertence a nós, humanos. O deserto pertence ao Todo-Poderoso Su. Se você seguir o Poderoso Su, a vida no deserto não é tão difícil. Se você trabalhar com o Poderoso Su, o deserto é praticamente um tesouro esperando por você para colher. Salve a humanidade! Vamos conquistar esta terra, vamos conquistar este continente. Queremos voltar para a terra." Eles estavam realmente pensando em conquistar o terreno baldio assim que seus suprimentos de comida estivessem garantidos. Apesar de viverem precariamente todos os dias, eles ainda nutriam a esperança de retornar à terra. Se os guerreiros do teclado estivessem presentes no deserto, esses adoráveis refugiados teriam sido insultados a ponto de questionar sua própria inteligência e duvidar de sua própria existência. No entanto, nas planícies de Hopi, onde Sumo podia cobrir toda a área sob suas asas, não havia ninguém por perto para zombar dos sonhos dos refugiados e ninguém para zombar da arrogância das pessoas. Dos campos para a aldeia, podia-se ouvir cantos uniformes sobre o retorno à terra e quando estava quase na época da colheita, o slogan "Queremos voltar para a terra" tornou-se a eterna busca desses refugiados. O forte desejo pairando na atmosfera até comoveu Sumo, que estava olhando para longe. Em seu coração, onde apenas Sumo podia ouvir a si mesmo, uma declaração cheia de esperança e juramento após o outro soaram. Eles estão certos. Esta terra devastada do juízo final não é um lar para nós, humanos, e este céu azul definitivamente não é o céu acima da nossa terra. Esta geração, e 10 gerações depois dessa, contanto que nós, humanos, não sejamos extintos. Nosso objetivo final é: retorne à Terra. Mi Post-Apocalyptic Shelter capítulo 245, véspera de Ano Novo. O sinal de agradecimento dos refugiados é do conhecimento comum que o resultado da liberação de impulsos, desejos e impulsos reprimidos foi uma fadiga prolongada. Isso foi especialmente verdadeiro no caso dos refugiados do Candlelit Shelter, que estavam fisicamente fracos devido ao longo período de fome. Seus corpos estavam cansados e extremamente exaustos, mas seus corações alegre. De cima para baixo, mesmo os refugiados que acabaram de ingressar no abrigo, todos eles estavam cheios de um forte sentimento de pertencimento que ressoou profundamente em seus corações, e essa foi a força motriz por trás de todo o episódio de gritos. Como criaturas sociais, os humanos eram um grupo único.
Um indivíduo que tivesse uma força de combate de 1 poderia multiplicar milagrosamente sua força quando colocado em um grupo. Depois de serem acionados e motivados, sua força de combate aumentaria exponencialmente, para grande confusão de outras criaturas. Um aumento duplo ou triplo aumentaria sua força de combate individual para 15 ou até 20. Desta vez, sob a liderança de Moori, os refugiados se concentraram em seu oponente, que era o chão abaixo deles, aumentando sua eficiência de trabalho para outro nível. Sentindo-se cansado, estava tudo bem, pois depois de trabalhar nos campos a gente podia descansar. Pode-se obter um bom descanso imediatamente. Com fome, não é um problema. Todos os presentes hoje à noite poderiam comer tanto que suas barrigas iriam inchar e eles nunca mais teriam que dormir com fome. Sem preocupações e sem estorvos, todos quiseram oferecer a sua energia até a última lasca aos campos que tinham pela frente para obter uma grande colheita. Ok, a farinha vai derramar agora. Não seja tão apressado. Termine o que você tem que terminar de fazer esta noite. Então use esta farinha para alimentar todos com uma boa refeição. Sim. Entendido. Sumo se sentiu comovido quando olhou para as 4 mulheres que responderam às suas ordens trabalhando muito e secretamente enxugando algumas lágrimas. O trigo recém-colhido não apenas continha muita umidade, mas o rendimento era baixo com bastante desperdício. Ao mesmo tempo, seu pó moído não era bom em termos de qualidade ou sabor. Somente o trigo bem seco podia ser moído e transformado em farinha. O bom é que o sol no deserto estava escaldante. As colheitas do primeiro ciclo da safra e parte do segundo ciclo da safra já estavam bastante secas mesmo com apenas um dia de sol. Embora houvesse uma certa porcentagem de desperdício quando o trigo fosse colocado no moedor de farinha agora, esse desperdício era insignificante quando comparado ao lanço final. Se pudesse tomar sol por mais meio-dia, as colheitas do primeiro e segundo ciclos agrícolas teriam sido completamente secas e sua taxa de rendimento de farinha teria aumentado. Teria um gosto muito melhor e também lhes daria algum tempo até que o plantio do próximo ciclo de colheitas pudesse ser concluído. Foram cientistas como Aldrin que passaram dias no campo e inventaram muitas variedades de culturas que podiam resistir a desastres naturais e tinham uma alta taxa de rendimento. Foi também o trabalho de sua vida que resolveu o problema da fome no mundo nos velhos tempos da Terra. A fome não existia mais na Terra. Sumo teve uma imagem mais clara dessa conquista poética quando viu as expressões nos rostos dos refugiados. Que coisa importante foi ter conseguido resolver os problemas alimentares do mundo. Felizmente, de alguma forma desencadeei esse desastre de bem-estar. Se não, acho que não haveria nem 1 milhão de sobreviventes após o desastre da enchente. Depois de limpar a poeira de seu uniforme de combate, certificando-se de que o moedor de farinha estava funcionando bem, Sumo caminhou em direção aos campos para iniciar sua última patrulha de rotina antes do pôr do sol. O tempo voou rapidamente em um dia agitado. Depois de trabalhar duro desde a manhã até agora, o seu oponente anunciava a conclusão da tarefa do dia e, depois disso, era hora de ir para casa. Havia criaturas mutantes famintas nas fronteiras dos 200 mu de terra que planejavam lançar um ataque assim que o sol se pusesse. Sumo não mostrou misericórdia para com essas criaturas. Ele tirou seu rifle de seu espaço de armazenamento e o mudou para o modo de tiro único. Depois que algumas balas foram disparadas, havia iguarias extras para serem adicionadas ao jantar de todos naquela noite. O som de tiros ecoou ao redor deles, mas ninguém nos campos estava distraído. Pelo contrário, o tiroteio invocou uma sensação adicional de segurança nos corações das pessoas sob os céus cada vez mais escuros do deserto. A taxa de queda dessas criaturas mutantes está diminuindo hoje em dia. 3 criaturas mutantes não derrubaram um único baú do tesouro. Havia 2 hienas feias, mas comuns, e outro leopardo das neves de tamanho médio. Nenhum baú de tesouro apareceu. Isso também provou indiretamente que não era realista para os humanos sobreviver apenas com baús de tesouro, especialmente nos estágios posteriores.
A única maneira de sobreviver e prosperar no deserto era explorar e recuperar mais terras para desenvolver o próprio abrigo, bem como recuperar e desenvolver tecnologia. Enquanto Sumo fazia um trabalho rápido com aquelas criaturas mutantes, os que ainda patrulhavam e espreitavam na escuridão entenderam que esta área era uma zona proibida e fugiram com o rabo enfiado entre as pernas. De acordo com o plano, os campos do fundo também estavam colhendo seu segundo ciclo de colheita com a colheitadeira, e o trigo colhido era armazenado para ser levado ao sol no dia seguinte. Naquele momento, muitos estavam cansados e exaustos. Foram os dois motocultivadores e o moedor de farinha na entrada da aldeia, que ainda trabalhavam arduamente. As outras pessoas já estavam de volta à aldeia esperando uma boa noite de sono após o jantar, para que pudessem se refrescar energizado para mais um dia de trabalho no dia seguinte. Embora assim estivesse previsto no plano, algumas pessoas da geração mais velha que conseguiram perseverar voltaram para os campos enquanto todos os outros descansavam para espalhar o fertilizante que havia sido preparado anteriormente no solo para aumentar a fertilidade do solo. Em campos normais, esses métodos agrícolas agressivos resultariam em solo desolado após um único ciclo de cultivo. No entanto, foi aqui que os benefícios do desastre e do bem-estar realmente brilharam. Não importava se sua terra era um deserto que não podia nem cultivar grama, contanto que você garantisse que as plantações recebessem água suficiente para crescer. Quando chegasse a hora da colheita, você ainda colheria uma colheita. Quanto à taxa de rendimento, também havia um benchmark e um limite. Atualmente, a referência mais baixa para sementes de excelente qualidade era de pelo menos 1.400 catis por mu. Isso foi mais do que suficiente para permitir que campos ainda mais estéreis do que os de Hope Plains se esforçassem para uma colheita em larga escala. Além disso, sob a influência desse desastre de bem-estar, a taxa em que o solo absorveu fertilizantes foi extremamente chocante. Desde que adubado o suficiente, o solo conseguiria se recuperar em pouco tempo, e ainda se conseguiria uma grande colheita nos ciclos de plantio subsequentes. Para onde foi que Mori desapareceu? Depois de encorajar alguns refugiados que trabalhavam duro nos campos e patrulhar uma rodada, Sumo viu Oreu correndo em sua direção para acariciá-lo e alimentá-lo. Ele olhou em volta curiosamente procurando por Mori. Normalmente, depois de um dia de trabalho, Mori comia pelo menos 7 a 8 tigelas de macarrão com óleo quente antes de ficar satisfeito. Mori estava desaparecido desde o café da manhã. Sumo não tinha ideia de para onde ele foi. Meu Deus, Mori poderia ter seguido os refugiados de volta ao abrigo para comer, beber e descansar. Sumo pensou em como Mori era amigável com os refugiados e sentiu uma dor de cabeça chegando. Ao seu lado, Oreu imediatamente entendeu o que ele estava dizendo, latiu 2 vezes e acenou com a cabeça, indicando que o cheiro de Mori estava dentro da aldeia. Ele não tem absolutamente nenhuma cautela com os outros. Ele está muito relaxado. Não, devo ensiná-lo adequadamente quando voltarmos hoje. Depois de patrulhar uma rodada, os refugiados restantes que estavam fertilizando o solo também partiram. Então Sumo também seguiu em direção à aldeia. As pessoas do Candlelit Shelter eram em sua maioria pessoas familiares, então as coisas ainda estavam bem. Se fosse em outro abrigo, Mori entrar assim seria basicamente o mesmo que se oferecer como uma fonte adicional de alimento e ingrediente para outra parte. Sumo pretendia educar Mori, então, assim que chegou à entrada da vila, ele retraiu o sorriso e assumiu a expressão solene e estoica com a qual os outros estavam familiarizados anteriormente. No entanto, as coisas pareciam fora do lugar, já que os guerreiros que normalmente estavam de guarda na entrada da vila também haviam ido embora, e Sumo não tinha ideia de para onde eles foram. Perder a disciplina à primeira vista de uma colheita. Tenho que encontrar um oficial qualificado para treiná-los no futuro. Sumo balançou a cabeça e entrou na aldeia com um tom de decepção. Enquanto caminhava pelo caminho, Sumo começou a ouvir os sons de muitas pessoas reunidas usando seu agudo senso de audição. Mesmo que esses ruídos parecessem muito mais fracos do que o normal, como se alguém estivesse deliberadamente tentando encobri-los,
Uma comoção barulhenta ainda era ouvida alta e clara nos ouvidos de Sumo. Não importa o quão longo fosse o caminho, ele ainda chegaria ao fim eventualmente. Depois de sair do caminho e virar a esquina, os olhos de Sumo se arregalaram. Mesmo que Sumo estivesse mentalmente preparado, a cena que apareceu diante de seus olhos o teria deixado completamente atordoado. No pavilhão, que geralmente era um espaço de reunião para a vila, todos, incluindo aqueles que geralmente podiam ser encontrados mentindo sobre fazer uma pausa, estavam todos parados em uma formação circular espalhada. Seus rostos manchados de sujeira não conseguiam ofuscar o brilho de expectativa em seus olhos. Moori, que havia saído para perambular, ficou na frente. Sua expressão é uma mistura de 40% timidez e 60% ansiedade. Até Oreo, que estava ao lado de Sumo, estava rindo tanto quando correu para se deitar ao lado dos pés de Zong Kingsu, deixando completamente o ponto focal da multidão e os holofotes em Sumo. A equipe de liderança do Candlelit Shelter ficou diante dos refugiados com Shen Shen como seu líder. Havia cerca de 8 deles em uma fila. Essas pessoas limparam a lama de suas mãos e rostos e também vestiram roupas novas. Eles observaram a expressão estupefata de Sumue, com Shen Shen como líder. Todos abaixaram seus corpos em uníssono e se curvaram em um ângulo de 90 graus. Woshi! Era como se tivessem praticado isso inúmeras vezes. Com exceção de Moori, todos os outros estavam perfeitamente sincronizados em seus movimentos e cadência. Logo após eles se curvarem, Shen Shen estendeu a bandeja que estava segurando em suas mãos para Sumo. Havia uma tigela branca de jade na bandeja vermelha. Dentro da tigela havia um caldo vermelho esverdeado que parecia apetitoso de dar água na boca, e um aroma azedo e picante exalava da tigela. A bandeja parecia feita à mão, já que sua superfície não era muito uniforme. O caldo espirrou na tigela quando Shen Shen se curvou, revelando o tesouro dentro. Irmão Su, hoje é véspera de Ano Novo para nós Washianos. Todos nós combinamos nossos recursos, mas não conseguimos encontrar nada de bom para você no mercado comercial. Esta tigela de bolinhos é um sinal de agradecimento de todos nós e esperamos que você goste. Olhando para centenas de refugiados fervorosos, Sumo então olhou para a lua. O que Shen Shen disse invocou uma sensação repentina de realização dentro de Sumo. Hoje, já é véspera de Ano Novo? Mi Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 246 É Ano Novo Chinês. Benefícios pelo Bagifu. Uma lua familiar no céu e um luês familiar sob os pés. Neste mundo, esta seria a primeira grande celebração dos Washianos na véspera do Ano Novo Chinês. Sumo estava tão ocupado que a temporada havia escapado completamente de sua mente, mas ela se aproximou lentamente dele. Bolinhos de massa, véspera de Ano Novo Chinês, e agora já era Ano Novo Chinês. Sumo distraidamente avaliou o círculo de refugiados curvados, olhando para a fadiga perpétua em seus rostos, bem como em suas expressões concentradas. Ele então lentamente se aproximou. Sim, definitivamente era a véspera do Ano Novo Chinês. Acontece que isso aconteceu logo no primeiro dia do desastre do bem-estar, o dia em que todos se reuniram para a colheita. Eles poderiam comer até se fartar e ter um sono reparador, depois lavar todas as dificuldades vividas no último ano. Quando chegasse o novo ano, seria o primeiro ano de uma era de esperança. Depois de usar a avaliação do sistema para se certificar de que não havia nada de errado com o conteúdo da tigela, Sumo deu uma olhada nos refugiados, que estavam tão empolgados que mal conseguiam segurá-lo. Contenção. A tigela era de porcelana cozida e havia até padrões verde claros em sua borda. Esses utensílios só podiam ser obtidos em baús de tesouro e valiam uma fortuna no mercado. O caldo de sopa na tigela era de uma cor rica e cristalina. O óleo de pimenta vermelha foi regado sobre a sopa de vinagre. Mesmo que não houvesse água de energia psíquica para melhorar seu sabor, ou repolho de energia psíquica para realçar seu aroma, esta era uma tigela tradicional de comida caseira que toda a família comia durante o Ano Novo Chinês nos tempos civilizados. Isso fez lágrimas brotarem repentinamente nos olhos de Sumo. Ele pegou os pauzinhos.
Enquanto todos observavam atentamente, ele cuidadosamente pegou um bolinho grande e de formato estranho que não combinava com os outros e o colocou na boca. Tem um gosto bom. O bolinho de vegetais silvestres estava recheado com carne picada. Quando combinado com uma sopa como esta, o sabor era surpreendentemente aromático e doce. Antes mesmo de os outros começarem a torcer, Moori, que estava na frente, ficou extremamente animado, principalmente após o elogio de Sumo sobre a comida. Ele até se lançou em uma dança do ventre que havia aprendido sabe Deus de onde. O primeiro bolinho que o mestre comeu foi o bolinho que Moori embrulhou. Acontece que o mestre gosta da comida de Moori. Moori balançava para frente e para trás, dançando e girando seu corpo de maneira coquette. As travessuras engraçadas de Moori imediatamente quebraram o gelo na atmosfera até então bastante solene. A maioria dos refugiados riu um após o outro. Tudo bem. É quase Ano Novo Chinês, porque todos ainda estão tão solenes. Já que é Ano Novo Chinês, todos os suprimentos consumidos esta noite. Será por minha conta. Sumo olhou para o feliz Moori e sentiu algo mexer um pouco em seu coração. Então ele olhou para os refugiados abaixo e fez sua declaração. Uau! Não teria importado se ele não tivesse dito nada, mas depois que Sumo anunciou isso, todos os refugiados, que estavam reprimindo suas emoções até agora, não conseguiram mais segurar. Um rugido alto e barulhento de alegria ergueu-se abruptamente do meio deles. Havia homens corpulentos na casa dos 40 e 50 anos, bem como adolescentes de 17 ou 18 anos, todos seguindo os movimentos de dança de Moose e girando alegremente juntos. Em seguida, os cozinheiros que haviam feito os preparativos começaram a distribuir tigelas de bolinhos da cozinha. As folias da véspera de Ano Novo Chinês. Agora começou para valer. Comer sozinho não era divertido. Tinha que ser dezenas, até mesmo uma centena de pessoas comendo juntas para tornar isso uma experiência. Quanto mais pessoas envolvidas em um festival tão grande e grandioso, mais elas podiam sentir aquele clima festivo. Hoje, neste dia especial de passagem de ano, não houve noite de festival de primavera convencional. Não havia necessidade de fazer pedidos ou digitalizar aqui e ali antes que pudessem obter as 5 bênçãos: longevidade, riqueza, saúde, bondade e paz, por yuan e alguns centavos. Também não havia bons amigos para ajudar alguém a conseguir um preço de banana ou coletar uma seleção de cartas diversas para obter apenas aquela recompensa escassa. Não houve mensagens em massa ou quaisquer desejos comemorativos falsos enviados entre superiores e subordinados. Na verdade, estava completamente escuro depois de sair da aldeia. Ainda assim, apesar das circunstâncias no terreno baldio neste dia especial, independentemente de quão grandes ou pequenos fossem os abrigos, desde que houvesse pessoas reunidas, todos poderiam realmente sentir aquela vibração festiva dentro de seus corações. Era o Ano Novo Chinês, que também era época de colheita. Era o Ano Novo Chinês, que também era uma época de folia. Era hora de deixar de lado todo o cansaço, festejar bem e dormir bem. No dia seguinte, eles voltariam a viver suas vidas difíceis, mas plenas. Vamos viver esta vida juntos. Viva sem restrições. Competindo loucamente com nossos cavalos e curtindo a agitação do mundo, fazendo uma serenata com a alegria de nossos corações. Aqui está o esplendor e o vigor de aproveitar nossa juventude. Os refugiados trouxeram de algum lugar um alto-falante recarregável. À medida que a música de fundo tocava, as coisas ficavam mais alegres e o clima ficava ainda mais festivo. A comemoração ficou ainda mais despreocupada. Uma fita com apenas 8 músicas foi tocada continuamente em loop. O som de canções, aplausos e festividade barulhenta se espalhou como fogo em todos os cantos deste deserto apocalíptico. Sumo, aquele que iniciou tudo isso, sentou-se sozinho no ponto mais alto do telhado do Candlelit Shelter nesta noite movimentada. Ele limpou sua mente depois de não ter feito isso por um tempo. Ele trouxe uma garrafa de saque que estava no abrigo sabe Deus há quanto tempo. De vez em quando, ele tomava um pequeno gole e mordiscava um salgadinho frito.
Sumo sabia que essas pessoas só poderiam celebrar verdadeiramente e livremente se ele não estivesse presente. Eles se deleitariam com o abandono selvagem e desfrutariam de sua colheita suada. Irmã, ó irmã, eu me pergunto como você está comemorando do seu lado. Ele se deitou no telhado, olhando para o céu noturno, e gentilmente acariciou Oreo, que estava deitado docilmente ao lado dele como uma grande bola peluda. Neste momento, ninguém estava mais sozinho do que Sumo, mas ninguém estava mais realizado do que ele. O que as pessoas mais temiam era uma visão pouco clara do caminho a seguir, viver neste mundo e não saber o que fazer amanhã, o que perseguiam ou o que desejavam proteger. Sumo ficou muito feliz porque, neste deserto, ele encontrou um caminho no qual poderia perseverar. Além disso, ele tinha uma visão clara de como deveria proceder e como atingir seu objetivo com sucesso. Tudo o que eu quero é apenas um pouco de tranquilidade e paz de espírito. Já que este mundo não pode satisfazer nem mesmo este pequeno desejo, então eu, Sumo, farei tudo ao meu alcance para salvaguardar tudo o que eu quero. O vinho fez com que ele fosse auto-absorvido. A porcentagem de álcool não era alta, mas era suficiente para causar uma leve tontura. Sumo estava agora com um humor sem precedentes, pronto para vencer todos os obstáculos no caminho rochoso à frente. Não importa nem que sejam 10.000 milhas. Esta é a estrada que eu, Sumo, irei trilhar. Se o céu é uma cúpula redonda cobrindo uma terra quadrada, não há nada a temer em um mundo envolto em névoa. Mais cedo ou mais tarde, vou romper os céus. Depois de conceituar ainda mais o esboço do futuro que ele tinha em mente, Sumo olhou para a multidão animada e pulou do telhado. Sem incomodar ninguém, Sumo, carregando Moori, que havia adormecido depois de comer até se fartar, começou a viagem de volta no carro com Oreo também. O Ano Novo Chinês era algo que se deveria voltar para casa para comemorar. Para essas pessoas, o Candlelit Shelter era seu lar. No entanto, no que diz respeito a Sumo, o abrigo subterrâneo era a sua verdadeira casa. Ele abaixou a janela do carro, deixando a brisa fresca entrar. O curto período de aumento de oxigênio que as plantas forneciam não apenas liberou um traço de umidade no ar, mas também o deixou um tanto confortável. Sumo respirou fundo, olhando quanto o terreno baldio havia mudado. Quanto mais perto ele chegava do abrigo subterrâneo, mais animado ele ficava. Finalmente, o abrigo do mar profundo apareceu. Sumo olhou para o local onde havia escavado seu primeiro balde de ouro e parou o carro. Ele derramou o saquê restante que não havia terminado na frente da entrada do Deepsea Shelter. Grande irmão Magou, é Ano Novo Chinês. Que você descanse em paz aqui. Terra. Um dia poderemos voltar à Terra, mais cedo ou mais tarde. A grama se mexeu um pouco como se Magou estivesse respondendo a ele. Depois de outra profunda reverência de respeito, Sumo guardou a garrafa de saquê e olhou para o abrigo do mar profundo, agora coberto de ervas daninhas. Ele então entrou no carro e pisou fundo no acelerador. A distância entre os dois lugares não era grande. Dado o poder do tigre de terra, levou apenas menos de 2 a 3 minutos para ele alcançar o abrigo subterrâneo na velocidade da luz. Um mero desastre de bem-estar mudou drasticamente a aparência das terras baixas. O Gobi, onde antes nada crescia, agora brotava um número considerável de plantas coloridas. As colinas ao redor do abrigo subterrâneo estavam cobertas por um tapete de verde fresco e vibrante. Depois de passar apenas um dia sem vê-los, 8 das 10 mudas de árvores frutíferas e de energia psíquica estavam totalmente crescidas. Além disso, esse crescimento importante era muito mais assustador do que a floresta no mundo dos talismãs. De todas as mudas de árvores frutíferas energéticas que absorveram a água da energia psíquica, a mais esguia tinha meio metro de espessura e a mais curta tinha pelo menos 8 ou 9 metros de altura. Sumo sentou-se em frente ao abrigo subterrâneo. Os galhos das árvores balançavam suavemente na brisa fresca da noite, exalando o perfume das plantas da natureza. Depois de verificar os arredores para se certificar de que nenhuma mudança perigosa ocorreu nas proximidades, ele abriu a porta e estacionou o carro.
Um sentimento muito perdido de voltar para casa brotou no coração de Sumo quando ele viu Big Spark e Little Spark cacarejando ruidosamente e correndo para recebê-lo de volta. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Esta é a minha casa. Boas galinhas, vocês devem estar esperando freneticamente. Vou fazer o jantar para vocês agora. Atualmente, a envergadura do Big Spark já media 1 metro, enquanto a do Little Spark estava em torno de 70 centímetros. As duas criaturas gigantes que tinham a habilidade natural de entender os humanos atacaram Sumo, comportando-se de maneira coquette. Depois que ele os acalmou, eles pararam e se acomodaram, seguindo como cachorrinhos. Moori, que havia dormido no carro durante todo o caminho para casa, agora esfregava os olhos turvos. Abriu a porta do lado do passageiro, saiu do carro imediatamente, esparramou-se no chão e voltou a dormir profundamente. Oreo latiu divertida quando viu o estado em que Moori estava. Sumo arrastou os 3 sacos de farinha moída na hora para fora do tigre de terra. Apressando-se por causa da hora tardia, ele usou os suprimentos restantes na base e fez um jantar generoso. Depois do jantar, ele fechou a porta com segurança. Depois de verificar todas as instalações, Sumo voltou para sua pequena cama. Todos os 3 estavam exaustos nos últimos 2 dias. Agora que estavam cheios e não tinham nada para fazer no dia seguinte, todos tiveram uma noite de sono extremamente confortável, desde Sumo no beliche de cima até Oreo e Moori embaixo. Outros lugares estavam festejando e comemorando. Em seu pequeno abrigo subterrâneo, no entanto, Sumo se sentia relaxado e confortável, algo que não acontecia há muito tempo. Todos dormiram até depois das 8 horas da manhã. Depois que o cansaço se dissipou completamente, eles saudaram a luz da manhã e o ar fresco. No beliche de 3 andares do abrigo subterrâneo, Sumo lentamente abriu os olhos. Até o sistema quer se divertir neste ano novo chinês. A esta hora, dado o quão cansado ele estava ontem, Sumo ainda poderia ter dormido. No entanto, as notificações do sistema que estavam martelando em sua cabeça significavam que ele tinha que acordar um pouco mais cedo. Alguns dias atrás, o sistema só pagava uma quantidade definida de pontos todos os dias em um horário definido, adicionando ocasionalmente algo pequeno no valor de várias dezenas de pontos. Em comparação com as despesas de hoje em dia, que poderiam facilmente acumular alguns milhares de pontos, a taxa de acumulação era muito lenta. No primeiro dia após o Réveillon, que também era o primeiro dia do Ano Novo Chinês, o sistema passou por uma mudança inusitada, que não acontecia há bastante tempo. Logo após os anúncios diários do sistema, o sistema emitiu rajadas rápidas de explosões de fogos de artifício como se estivesse comemorando o Ano Novo Chinês. Sumo sentou-se, esticando ligeiramente o pescoço rígido e bebeu um grande gole da água de energia psíquica ao lado da cama. Depois disso, ele usou sua mente para chamar a familiar interface do sistema. Ao mesmo tempo, a contagem diária de pontos de sobrevivência apareceu. Era completamente diferente da simples de antes. Oh, uau! Costumava ser um azul claro pretensioso e sofisticado. Hoje o sistema até sabe como seguir os costumes locais e mudou tudo para um vermelho tão festivo. Pelo que parece, esse sistema parece ter sido criado por Washianos. Ele até sabe o que é comemorar o Ano Novo Chinês. A interface vermelha brilhante era extremamente atraente, e Sumo sorriu enquanto rolava direto para a parte mais baixa do painel. Por força do hábito, ele primeiro verificou quanto havia acumulado hoje para sua colheita. No entanto, apenas uma verificação rápida e ele não pôde deixar de se sentir em êxtase, mesmo que normalmente conseguisse manter a calma. Há outra chance para um sorteio. O sistema está realmente enviando benefícios para o Ano Novo Chinês. Isso é tão ridículo, mas é ótimo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.